Você já percebeu que hoje em dia tomar decisões simples parece cada vez mais complicado? Você vai responder o e-mail e pensa: será que isso pode ser mal interpretado? Você aceita uma proposta e depois pensa: será que eu deveria ter pedido mais detalhes? Você entra em um conflito e depois percebe que talvez tivesse uma forma melhor de lidar com isso. E quando você percebe, aquela decisão simples virou um episódio inteiro de uma série de suspense. Isso acontece porque vivemos em um mundo cada vez mais complexo, dinâmico e intenso. E nesse cenário, não só gestores que precisam tomar boas decisões, todos nós precisamos, no trabalho, na carreira, nos estudos, nos negócios e até na vida pessoal. E é justamente aqui que entra algo interessante. Você pode usar técnicas do direito para melhorar sua vida, mesmo sem ser advogado. Calma, não precisa decorar leis, nem começar a usar termos em latim. A ideia é muito mais simples do que parece. A formação jurídica é uma área que desenvolveu métodos muito eficientes para lidar com três coisas que todos nós enfrentamos diariamente: decisões difíceis, conflitos e riscos, ou seja, vida real. E essas habilidades não só servem para advogados, elas servem para qualquer pessoa que precisa tomar decisões melhores. Mas aqui está um ponto importante. Não basta dizer apenas analise mais, negocie melhor, previna problemas. A pergunta real é: como fazer isso na prática? Nesse vídeo, veremos 5 métodos extremamente eficientes que nos ajudarão a lidar com as incertezas da vida moderna. No direito, antes de tomar qualquer decisão, existe um raciocínio muito comum. Primeiro, entender os fatos. Segundo, identificar os riscos. Terceiro, avaliar as opções. Só então decidir. Simples, mas poderoso. Na prática, isso significa que antes de tomar uma decisão importante, você pode se perguntar: o que exatamente está acontecendo? O que pode dar errado? Quais são as alternativas? Qual decisão reduz mais riscos? Por exemplo, você recebeu uma proposta de trabalho. Ao invés de pensar apenas em parece interessante, você pensa: qual é o salário real? Qual a carga de trabalho? Existe crescimento? O que acontece se não der certo? Realizando essas simples questões, você acaba de usar uma das técnicas do direito extremamente poderosa, que é o método da análise estruturada, e sem perceber. E só essa mudança já melhora muito a qualidade das decisões. Mas é aqui que vai o pulo do gato. Isso não significa pensar como advogado o tempo todo. Imagina aplicar análise profunda para decidir o que pedir no almoço. Não dá? O excesso de análise pode gerar lentidão, e às vezes a vida exige rapidez e criatividade. Por isso, a habilidade mais importante não é pensar como advogado, sempre, é saber quando usar esse tipo de pensamento. Outro ponto muito interessante é a gestão de conflitos. E vamos ser sinceros, conflitos fazem parte da vida, no trabalho, na família, entre amigos, até na escolha do filme de sexta-feira. Uma das habilidades centrais na gestão de conflitos é a argumentação. Essa competência tem origem nas técnicas de negociação e mediação, amplamente desenvolvidas no campo do direito, que prioriza a construção de soluções por meio do diálogo estruturado, da análise de interesses e da busca por consensos. Mas não é argumentar gritando, não é argumentar vencendo, é argumentar construindo raciocínio. No direito existe uma lógica simples: afirmação, logo justificativa, logo consequência. Por exemplo, ao invés de dizer esse prazo está curto, você pode dizer esse prazo está curto porque temos 3 etapas ainda pendentes. Se mantivermos esse prazo, existe riscos de erro. Se ajustarmos 2 dias, conseguimos entregar com mais qualidade. Percebe a diferença? Você não está apenas opinando, você está construindo um argumento. E isso muda completamente a dinâmica das conversas e a forma como as pessoas te escutam. Você deixa de entrar em disputas e passa a construir soluções, mas novamente, sem exageros. Nem todo desacordo precisa virar uma negociação formal. Às vezes, uma conversa simples
resolve. Outro conceito importante que vem do direito é o famoso compliance, mas calma, não precisa assustar. Na prática, compliance significa evitar problemas antes que eles aconteçam. O direito trabalha o tempo todo com riscos e essa é uma habilidade extremamente útil para qualquer pessoa. Na prática, isso significa desenvolver o hábito de perguntar o que pode dar errado aqui, mas sem paranoia. Não é imaginar cenários catastróficos, é apenas antecipar problemas comuns. Por exemplo, vai iniciar uma parceria? Defina as responsabilidades. Vai começar um projeto? Alinhe expectativas. Vai tomar uma decisão importante? Avalie os impactos. Isso reduz conflitos e aumenta a previsibilidade, ou seja, menos surpresas desagradáveis. Isso vale para empresas, mas também vale para a vida. Mas, novamente, existe um equilíbrio. Excesso de controle pode gerar burocracia e ninguém quer transformar a própria vida em um manual de procedimentos. Uma das maiores contribuições do direito moderno é a negociação baseada em interesses. Na prática, ela propõe algo simples, mas muito poderoso. Em vez de discutir posições, você busca entender os interesses por trás delas. Porque muitas vezes o conflito não está no objeto final, mas na forma como cada pessoa acredita que deve alcançá-lo. Vamos por um exemplo clássico. Temos duas pessoas, uma pessoa A e uma pessoa B. A pessoa A diz: preciso entregar algo na sexta-feira. E a pessoa B responde: não consigo entregar na sexta-feira. Pronto, temos um conflito. Se a conversa parar aqui, o cenário vira uma disputa. Um insiste, o outro resiste. Mas quando você aplica a lógica da negociação baseada em interesses, surge uma pergunta diferente. Por que sexta-feira é importante? E a resposta pode ser: porque preciso apresentar o cliente na segunda. Percebe a diferença? Agora o problema mudou. Não é mais sexta-feira, é estar pronto para a segunda. E com isso surge uma solução. Podemos entregar uma parte na sexta e finalizar os ajustes na segunda. Conflito resolvido. Essa técnica é muito utilizada no direito porque ajuda a transformar disputas em soluções. E o mais interessante é que ela não funciona apenas em negociações formais, ela funciona no trabalho, em projetos, em equipes e até na vida pessoal. Porque muitas vezes, quando você entende o porquê, o como deixa de ser um problema. Outro ponto essencial, frequentemente desenvolvido no campo do direito, é a comunicação clara e estruturada. Isso porque muitos conflitos não surgem por divergências reais, mas simplesmente por falhas de interpretação. Você provavelmente já passou por isso. Receber uma mensagem, ler duas vezes e ainda pensar: eu não entendi absolutamente nada. Esse tipo de situação é mais comum do que parece, e muitas vezes é o ponto de partida para retrabalho, desalinhamentos e conflitos completamente desnecessários. Por isso, o direito moderno tem investido cada vez mais em linguagem simples, clareza e objetividade. A ideia é reduzir ambiguidades e garantir que todos compreendam exatamente o que foi combinado. Na prática, comunicar com clareza significa confirmar entendimentos, evitar mensagens ambíguas, esclarecer responsabilidades e definir prazos e expectativas. Por exemplo, ao invés de dizer vamos ver isso depois, você pode dizer vamos revisar isso na próxima reunião na quarta-feira. Você percebe a diferença? Nesse caso, saímos do vago e definimos exatamente o prazo e, consequentemente, uma expectativa. Percebe como uma pequena mudança reduz dúvidas, evita interpretações diferentes e melhora o alinhamento? Pode parecer algo simples, e de fato é, mas justamente por ser simples, essa técnica tem um impacto enorme no dia a dia. Porque muitas vezes comunicar melhor não apenas evita problemas, mas também melhora relações, aumenta a eficiência, reduz conflitos antes mesmo que eles existam. E aqui chegamos no grande finale desse vídeo, que é saber exatamente alternar entre os modos de pensar. Você não precisa usar essas técnicas o tempo todo. A vida também exige rapidez, criatividade e improviso. Por isso, a habilidade central é saber quando usar cada abordagem.
Às vezes você decide rápido, às vezes você analisa, às vezes você negocia, às vezes você previne. É quase como uma dança, e quanto mais passos você conhece, melhor você se adapta ao ritmo. No fim, usar técnicas do direito não significa virar advogado. Se trata de usar essas técnicas para melhorar sua vida, seu trabalho, suas decisões e até suas relações. Significa pensar melhor, tomar decisões mais conscientes, evitar conflitos desnecessários, reduzir riscos e comunicar melhor. E no mundo complexo de hoje, isso não é só uma vantagem, é praticamente um superpoder.